Salve galera, aqui Geraldo Varja mediando a Ação Clima Popular, projeto de popularização da pauta climática já no seu sexto ano. E esta é a primeira live, o primeiro conteúdo do ano, inaugurando o nosso canal no YouTube. Para quem não sabe, em 2025 nós levamos um baque, né, do Facebook, todo o nosso conteúdo de gravações, as lives realizadas desde o começo do projeto foram perdidas. Alguma parte eu até consegui, né, baixar, mas o fato é que a disponibilidade desses conteúdos na rede Facebook ela foi simplesmente suprimida, sem um porquê. E a gente desenvolveu o projeto com base nisso. Então, refeitos desse golpe, e depois de um semestre muito puxado em 2025, em que nós realizamos muitas ações presenciais, estou aqui retomando, né, a produção de conteúdos a partir dessa breve live. Por falar em breve, esse ano nós vamos mudar um pouco o formato, né, de atuação. As lives tendem a ser mais curtas, quando muito meia hora, quando houver entrevistados. De resto, vamos produzir conteúdos mais curtos, inclusive porque a ideia é gravar ou realizar diretamente no YouTube e depois repercutir em diversas redes. E há redes em que não há como você trabalhar, né, com conteúdos mais extensos. Mas o fato é que nós estamos aqui retomando, já, né, anunciando a programação do ano. E aí, antes de começar a falar nisso, eu quero agradecer muito a todo mundo que colou no projeto em 2025, indistintamente, galera que contratou para trampo, galera que chamou para roda de conversa, galera que contribuiu, né, que mandou sua contribuição voluntária pelo Pix, seja de R$ 2, seja de R$ 2.000, não importa. O que importa é que vocês chegaram junto e é isso que mantém o nosso projeto de pé, né? Isso é o que impulsiona a Ação Clima Popular como projeto, e mantém tanto a nossa programação, o tempo que a gente coloca nas redes sociais e também as nossas ações diretas. Então vamos lá falar um pouquinho do que vem para 2026. Esse é um ano de eleições, já deixo aí anunciado, nós vamos retomar a série Agenda Aberta, em que nós receberemos os pré-candidatos e posteriormente os candidatos, né, ao processo eleitoral, com atenção muito especial às eleições estaduais. Né? Não que a gente não vá falar do resto, é importante. Nós estamos vivendo um momento em que, mais do que eleger legisladores amigos do povo, nós precisamos de legisladores dotados da capacidade de sintonizar o século XXI nessas pautas principalmente. Né? Então não adianta você dizer, eu vou eleger não sei quem de esquerda, e a pessoa não domina a pauta climática. Né? Vou eleger não sei quem que tem uma história, uma tradição no progressismo e tal. Velho, você ser progressista e ignorar os impactos do clima, ignorar o racismo ambiental, ignorar a injustiça climática que permeia todas as relações, simplesmente não resolve. Né? Nós não estamos mais falando pura e simplesmente de mandatos voltados ao desenvolvimento e a algum parâmetro ético vá lá. Necessariamente nós precisamos de uma mudança de paradigma nos legislativos, porque enquanto nós estivermos lidando com uma direita que pauta apocalipse, né, que nega as mudanças climáticas, e uma esquerda que ainda está parada, patinando no século XX, deixando de lado a pauta climática, como este governo está deixando, né, tratando como uma preocupação menor, nós não vamos ter um enfrentamento à altura da gravidade e da urgência do problema. E quando eu falo em gravidade e urgência, é porque nós aqui, a Ação Clima Popular e o ativismo como um todo, nós já trabalhamos em regime de colapso, né?
Porque quem lida diretamente com a população sabe dos riscos que estão envolvidos, né, nos extremos climáticos e necessariamente precisa trabalhar uma cultura de adaptação e uma cultura de prevenção, porque nós estamos falando sim de saúde, estamos falando sim de preservação de vidas, nós estamos falando inclusive de preservação de patrimônio, porque as pessoas, quando perdem o pouco que conquistam, suas casas, seus eletrodomésticos, ou mesmo seu tempo, sua paz para poder trabalhar, elas perdem muito. Nós não estamos falando pura e simplesmente de uma enchente na porta de um condomínio. Nós estamos falando de pessoas que objetivamente estão expostas a risco. E isso, na nossa leitura, é parte de uma extrema covardia institucional em abordar o problema com a seriedade que ele merece. Então, as autoridades que estão cientes do problema, né, da questão climática, já deveriam estar na rua falando disso. A ciência que pauta e estuda o clima já deveria estar na rua falando disso, né? Os profissionais liberais, né, os tecnocratas, a galera toda que ocupa nichos na institucionalidade já deveria estar na rua falando disso, né? Porque a mudança de que nós precisamos, ela está na ação direta, né? Enquanto nós ficarmos esperando ações institucionais que vão acabar revertendo em processos de adaptação pautados em mais empreitadas de concreto, em mais projetos para distribuir grana política, em mais um tanto da repetição dessa fórmula da institucionalidade que não escuta as pessoas, que não convive com a realidade, nós não vamos ter um enfrentamento concreto do problema. Então, a nossa proposta é meio por aqui, né? É meio nessa linha. E qual que é a nossa ideia, nosso objetivo maior para 2026? É ampliar as ações diretas. Né? Vou fazer live? Claro que vou fazer live, vai ter agenda aberta, vai ter convidado, né? Vamos receber gente de ciência, ativistas, ambientalistas, lideranças de associações, como nós sempre fizemos, mas num ritmo um pouco menor, né? Num ritmo um pouco mais lento e espaçado. Por quê? Porque objetivamente o que nós queremos para 2026 são ações diretas. Então, nós já vamos começar o ano com aula aberta, né? Vamos tentar aí pelo menos uma vez por mês, talvez mais, realizar aulas abertas em espaços públicos, em espaços comerciais, tá? Isso, inclusive, é uma oportunidade interessante para quem tem pequenos comércios que atendem público e que, de repente, queiram realizar as reuniões, as aulas abertas nos seus estabelecimentos, pode ser legal. Nós também vamos tentar, dentro do possível, dentro do que o guarda-belo permitir, né, nós vamos tentar ocupar espaços públicos também, especialmente na Baixada Santista, mas não só, né, e levar essa pauta dentro de uma linguagem a mais aberta e direta possível, ouvindo muito, para esclarecer dúvidas, porque essa é uma das grandes questões. Em todo lugar que eu chego, as pessoas têm muitas dúvidas sobre mudanças climáticas. Elas têm muita preocupação com o que pode acontecer a partir do que elas não sabem, né? E, por outro lado, a gente trabalha, por exemplo, com a galera mais jovem para lidar com aplicativos de meteorologia, né? Pessoal que vive aí mais ligado às redes sociais para fazer pesquisa, tá? Mas tem gente que não acessa, né? Inclusive por uma questão de tempo. Quem está no corre não tem tempo para lidar com essas questões. É por isso que eu questiono frontalmente esse povo que acha que está fazendo educação ambiental e leva relatório do IPCC para as pessoas lerem no morro. Velho, não é por aí. As pessoas precisam de soluções rápidas e práticas, precisam ser ouvidas para a gente entender qual é a preocupação central delas, o que está pegando, e de encaminhamento, né? Então, objetivamente, o que as pessoas precisam? Elas precisam saber para onde elas vão se eventualmente houver uma enchente, uma inundação. Elas precisam de um sistema de monitoramento na sua encosta, no seu morro, para saber do risco
de deslizamento a que elas estão expostas, né? Tá rolando uma onda de calor, elas precisam saber mais ou menos como lidar com isso, que alternativas imediatas para mitigar nós podemos apresentar, né? Qual é a orientação em escala de saúde pública, e isso a gente é uma coisa que a gente repassa muito, né? As orientações do SUS, porque efetivamente nós não podemos esperar, né, que exista uma política pública específica de clima para orientar as pessoas. Então as pessoas falam assim: ah, mas o que você faz é muito pouco. Realmente eu faço muito pouco, eu gostaria de poder fazer mais, mas eu não aceito não fazer nada por causa disso. Essa que é a questão. Então a gente vai a campo, e logicamente isso traz consigo oportunidades de aprendizado imensas para a gente, né? E oportunidades de compartilhamento de saberes da própria população, né? Acrescidos daquilo que a gente leva da experiência de vida da gente, com educação ambiental, crítica, questões de consumo, alternativas de autonomia e assim por diante. Então, assim, a ideia central da Ação Clima Popular esse ano é tocar, né, esse olhar. Logicamente, vamos ter aí os projetos fechados, assim dizendo, que estão ligados a instituições, que são ligados à emenda, que são ligados a contrato, e a gente, assim, a gente tem uma rede legal, e tem uma coisa que é muito bacana, né? É sentir o pulso da confiança das pessoas nesse trampo. Então, claro, a gente sempre agradece as contribuições voluntárias que entram aí, digamos, sem um objetivo concreto, mas também a gente agradece a galera que contrata a gente para os trampos, porque a galera sabe que isso vai reverter em ações do próprio projeto, né? Quem me conhece sabe que eu não sou um cara, né, de altos custos, muito pelo contrário, sou uma pessoa extremamente barata, né? Barata no sentido de custo, né? E eu tenho um apreço muito grande por autonomia, né? E gosto muito de compartilhar isso com as pessoas. Então a grana que entra, a gente meio que, né, investe, vá lá. Não gosto muito da palavra, mas investe no projeto. E aí uma coisa leva a outra. Isso é fundamental para a gente manter também a credibilidade, porque toda essa dinâmica que a gente construiu, ela é pautada em confiança, né? E isso é fundamental para a gente manter a independência. Então você tem que ter responsabilidade, logicamente, sobre o que você está dizendo, sobre o que você está repercutindo de ciência, sobre o que você está trazendo de informação, né, institucional e assim por diante, mas também você tem uma questão aí que é de abordagem, e as pessoas confiam. Né? Isso para mim assim é medicina. Eu, na verdade, para mim é nutritivo, eu fico muito, muito feliz, isso é motivador, né? E assim, para quem vem de uma história de enfrentamento ao negacionismo em escala local, principalmente, Baixada Santista é bem complicado nesse sentido. Para a gente é um sucesso dizer, olha, cara, eu estou há 6 anos tocando um projeto e isso está andando e continua andando com apoio, né, de pessoas, de instituições, de associações, enfim, tá? Então, assim, eu quero aproveitar, né, para divulgar aqui a nossa chamada, né? Eu vou fazer um vídeo separado para isso, mas não custa falar aqui também. Eu criei há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, o Agenda Aberta. E a ideia, o Agenda Aberta, não, desculpe, o Abraço Uma Ação. E o Abraço Uma Ação é uma forma de você fazer o evento acontecer dentro da sua possibilidade, dentro da sua necessidade e da sua vontade. Então, porque eu sou liderança comunitária e quero trazer uma roda de conversa sua para a minha comunidade. Pô, vamos trocar uma ideia. Você entra com o café, entra com a bolacha, entra com as cadeiras, com o espaço e a gente vai. Se rolar uma remuneração, maravilha, a gente também curte, eu gosto de ganhar dinheiro. Não pense que não, eu tenho custo, né? Então, a ideia do Abraço Uma Ação é essa. Você meio que determinar qual vai ser a pauta, qual vai ser o público, levar isso para o seu local, né, de ação. Então, assim, eu atendo igreja, o pessoal fala, não, porque igreja não, cara. A gente precisa, as pessoas também nas igrejas, elas podem não acreditar na ciência, achar que é o apocalipse, mas não interessa, elas vão sofrer impacto do mesmo modo. Né? Então, o compartilhamento de saberes, a informação, tudo isso corre, porque elas também vão precisar
né, de atendimento em saúde pública, também vão precisar de apoio institucional, também vão precisar de canais de informação. E a gente é mais uma opção. Tá? Então fica aberto também, né? Vou deixar aqui as dicas para quem quiser apoiar o projeto, né? Existem inúmeras maneiras, mas o fato é que tudo que você puder fazer para ajudar a gente a manter o projeto andando é fundamental. Por quê? Primeiro, porque nós temos um grande atraso institucional na área. Eu gostaria muito de ser desnecessário, né? Mas o fato é que tem muita gente que critica o trabalho da gente, mas não, a gente não vê a coisa andando, né? A gente não vê as pessoas, né, descerem as escadarias das suas instituições para fazerem esse trabalho de ação direta. Então a gente faz porque é uma atuação política necessária, né? Então tá aí para quem quiser, né, fazer, escolher aí a sua forma de apoio, fique à vontade, o canal está aberto, está inaugurado. A partir de março nós já vamos ter live, já temos convidado aí em vista, né? E logo mais colocamos no ar a agenda de aulas abertas, rodas de conversa e assim por diante. E se você tiver interesse em desenvolver alguma coisa, dá um alô para a gente, beleza? Então é isso, um forte abraço, Super 2026, que agora de fato podemos dizer Feliz Ano Novo, né? Passou o carnaval, vamos aí à luta e vamos lá que vai ser um ano puxado, inclusive porque, né, temos processo eleitoral em curso e é uma eleição muito, muito importante, muito decisiva, né, também para quem lida com a questão do clima. Né? Se até hoje não era importante nós falarmos em mudanças climáticas, ou se os governos achavam que era algo secundário, era só mais uma questão a desenvolver numa tal secretaria e tal. Não, gente, as coisas estão ganhando, né, uma proporção em que não dá mais para não priorizarmos a pauta climática. Né? As pessoas têm o direito de saberem os riscos que estão correndo e encontrarem caminhos para o enfrentamento a esses riscos e para os processos de adaptação com apoio público, porque senão também para que serve a institucionalidade? Isso é uma pergunta boa de fazer, né? A gente precisa cobrar essa função das instituições com foco em clima, não é isso? Então, beleza, agradeço demais a todos, desejo aí um super ano e logo mais a gente volta ao ar. Abraço!